Vamos começar lá na infância. Essa descrição que eu vou dar aqui até aparece lá no livro A Descoberta da Verdadeira Voz. Qual que é a origem da dor da agulhada da injeção, né? Então eu me lembro que quando eu calculo, né, presumo que eu deveria ter aí 1 ano e 10 meses. Como é que eu sei que eu tinha 1 ano e 10 meses? Então é fácil. Não fazia muito frio e nem fazia calor. Era 7 horas da noite, eu sei que a hora da injeção era exatamente às 7 horas da noite e já havia escurecido. Esse tipo de configuração nós temos geralmente no mês de abril para o mês de maio, mas não fazia frio. E também não estava chovendo, então era uma época que era mais seca. Deixa eu ver o que mais. Já havia escurecido, enfim. Isso pode ter acontecido entre os meses de abril e maio e meses de setembro e outubro. Mas considerando que já no mês de setembro e outubro, antigamente começava a chover aqui em Belo Horizonte, então a época de chuva aqui começava em setembro e terminava em março, e a época que não tinha chuva era de abril até meados de setembro. Então, a época mais provável é ali entre abril e maio. Bom, considerando que eu nasci no mês de outubro, e minha mãe faleceu por volta do mês de março, isso não deve ter acontecido logo em seguida ao falecimento da minha mãe, porque eu só teria 5 meses de idade, não deve ter acontecido 1 ano depois. Então calcula aí que 1 ano e 10 meses, ou 1 ano e 6 meses aproximadamente. Ou seja, então já era minha madrasta. Eu sei que não era minha mãe que me levou para tomar a injeção, já era minha madrasta. Essa injeção era por volta de 7 horas da noite. E essa vizinha, dona Efigênia, ela tinha uns filhos que eram assim, uns capetinhos, né? Então eu me lembro que toda vez que eu ia tomar a injeção, eles ficavam rindo da minha cara. Vai tomar a injeção! E eu ficava com muita raiva disso, né? Não é para menos. Eu me lembro que eu usava uma fralda imaculadamente branca. Aí era extremamente humilhante, né? Arriava minha fralda e eu ainda tomava uma espetada. Eu me lembro que eu chorava, mas não era da dor da espetada da agulha, que a dor da espetada da agulha era tranquilamente suportável. O que me irritava era exatamente que eu estava à mercê de pessoas, que eu não podia fazer absolutamente nada, que a injeção era inevitável e eu não podia revidar. Então a falta de controle da situação é que provocava a dor. E é interessante que eu tinha aproximadamente 1 ano e 10 meses. E naquela época eu pude compreender isto. Que aquela espetada, aquela dor da agulhada, não era a espetada que provocava o choro, mas a falta de controle da situação. Aí é óbvio que posteriormente, em toda situação que eu fosse tomar a injeção, a tendência é ser chorar. Mas será que é esta a impressão que uma criança tem quando toma a injeção pela primeira vez?